Startuppers é um reality show diferente e inovador. 3 participantes com inspirações de abrir e gerenciar seus próprios restaurantes estão disputando uma vaga na incubadora do ING em São Paulo, o Instituto de Negócios da Gastronomia. 1 ano de mentoria com os melhores profissionais do setor. Produtos Ecolab sem custo durante o primeiro ano de funcionamento de seus restaurantes. Faqueiros St. James. E uma ilha de cocção Topema Cozinhas Profissionais. Além de uma máquina de café expresso conceito da Italian Coffee, sem custo por 1 ano. A disputa está cada vez mais acirrada. O desafio surpresa Ecolab fez a diferença. E o placar agora está assim. Vitor e Pedro estão empatados com 1 ponto cada. E Cláudia segue com meio ponto. Mas ainda tem muito jogo pela frente. De volta ao RM, Faculdade Roberto Miranda, nossos startuppers são orientados pelos mentores. O tema é engenharia de cardápio. Bom, Flávio, eu estava dando uma analisada no cardápio e eu estava colocando todos os pratos nas classificações respectivas, burro de carga, estrela. Eu fiquei com dúvida com o que fazer com um prato que ficou classificado como burro de carga. Então, Adalberto, engenharia de cardápio. Sim, Cláudia, engenharia de cardápio. E aí, como Osso, muito osso. Por quê? É muito complicado. O EVA é uma casa conceito. Sim. Então, pra gente aplicar a engenharia de cardápio ali, eu tô prevendo que vai ser um pouco complicado. Fica tranquila. Flávio, eu tô com uma dúvida em relação ao Pizelli na engenharia de cardápio. Certo. Porque ele é muito tradicional, muitos anos no mesmo cardápio, pelo menos acho que 15 anos. Sim. E ele me falou que às vezes ele tenta tirar um prato ou acontece algum problema com um produto que ele não tem o prato, os clientes mais antigos reclamam muito, porque tem um cara que vai lá toda semana comer aquele mesmo prato. Sim. Então essa é a minha dúvida, na verdade. Em relação... O burro de carga, na engenharia de cardápio, é um prato que vende muito, mas não te dá tanta lucratividade, não te dá tanta margem de contribuição. Tem algumas ações que podem ser feitas. Você pode fazer um aumento de preço, né, para que ele te passe mais margem de contribuição, já que ele é um prato muito visto, muito visualizado pelos seus clientes, muito pedido, ele não vai ter um impacto muito grande com relação a essa questão. Você viu na nossa aula a parte de engenharia de cardápio. O que nós falamos? Nós falamos tratando sobre a lucratividade desses pratos. O importante é você conseguir colocar eles dentro daquele quadrante que foi apresentado, onde você vai identificar aqueles que estão trazendo uma rentabilidade bacana, adequada, e aqueles que não estão performando de forma tão interessante assim. Bom, a engenharia de cardápio, a base dela é você fazer o restaurante lucrar mais. E para o restaurante lucrar mais, o interessante é que a gente consiga buscar uma redução nas fichas técnicas e nos pratos. Ele pode até ter uma gama de pratos maiores, mas não deixar eles no cardápio. E não comprar produtos especificamente para esses pratos. Senão vai chegar uma hora, daqui a 30 anos, ele vai ter 250 pratos no cardápio e isso vai ser prejudicial ao negócio. Outra possibilidade é você tentar rever a receita, se você consegue fazer algum ajuste, se você consegue acertar o prato nesse formato, para que aí ele baixe o custo, logo ele aumenta a margem de contribuição. Então ele pode manter sim esses outros pratos a mais, mas buscar trabalhar apenas com os que vão dar mais rentabilidade a ele no cardápio. Dentro dos 4 quadrantes. 4 quadrantes que você ensinou pra gente, analisar o que dá pra manter, o que dá pra melhorar. Sim. Talvez nem não retirar, mas otimizar a rentabilidade. Sete dicas sobre ficha técnica de prato. A ficha técnica é uma ferramenta de gestão primordial para o seu restaurante. Nessa ferramenta você encontrará seus custos de produção, forma de preparo, utensílios utilizados na confecção do prato, assim como os insumos utilizados, unidades de medida, rendimento, fator de correção e o principal, a precificação do seu cardápio. Primeira dica: custos de produção. O custo de produção está relacionado aos insumos que você utiliza na produção do prato. Um exemplo, um filé com fritas, você tem a batata e você tem o filé. Esses são os insumos que você utiliza. E nessa forma você tem que identificar quanto que eles vão custar na produção do seu prato. Número 2,
Forma de preparo. É importante descrever a forma de preparo e os insumos utilizados na sua ficha técnica, para que haja um registro disso e você não dependa única e exclusivamente do seu chefe para uma preparação. Dica 3. Unidades de medida. A unidade de medida é relevante para a elaboração dos custos corretos da sua ficha técnica, através de transformação de quilo em grama e de litro em ml. Por exemplo, se você pegar 900 ml de óleo a R$ 4,50 o preço, na sua transformação, quando você fizer ele chegar a litro, ele vai passar a custar R$ 5. Para conhecer as demais dicas de gestão, acesse institutodenegociosdagastronomia.com. Após o intervalo, nossos startuppers irão entregar seus projetos. A expectativa é imensa. O mercado de eventos está crescendo muito no mundo todo. Cada vez mais sofisticado, mas está carente de profissionais capacitados para gerenciá-los. Agarre esta oportunidade. O MBA Gestão de Eventos e Cerimoniais de Luxo está com matrículas abertas. O MBA perfeito para você, com extensão internacional em Los Angeles. Aproveite! Matricule-se agora. O mercado de helicópteros no Brasil já é um dos maiores do mundo. Arquitetos que atendem ao público de alto poder aquisitivo precisam estar preparados para idealizar e projetar helipontos e heliportos, atendendo a normas técnicas, porém com design e integração ao projeto arquitetônico. Os arquitetos que projetam helipontos precisam considerar diversos fatores, como o público, tipo de operação e o peso das aeronaves, o conforto e a segurança dos passageiros na espera, decolagem, na chegada e sua recepção. É preciso transformar a viagem em uma experiência de luxo para o cliente. Este Minuto ArcDrops é um oferecimento do MBA em Arquitetura de Luxo. Matrículas abertas em faculdaderobertomiranda.edu.br. No outro dia, nossos startuppers se dirigem até os restaurantes, onde irão entregar seus projetos aos restaurateurs. Cláudia chega ao Evai, nossa estrela Michelin. Oi, Cláudia. Olá, Léo, tudo bem? Tudo bom? Bom. Vamos lá, segunda semana. A gente espera um pouco mais de você. Tá? Temos um outro desafio aí importante, que fala um pouco sobre a lucratividade do restaurante com relação à engenharia de cardápio, o mix de produtos que eu estou vendendo aqui. E sempre lembrando que aqui o Evai é uma casa autoral, é um restaurante onde a gente só não vende só comida, a gente vende também uma experiência. Fala para mim qual que é a proposta que você trouxe. Voltando aqui para as minhas anotações, Léo, tomando como base a engenharia de cardápio e a análise das fichas técnicas, eu cheguei à conclusão que existem itens que podem ser reajustados. Lembrando sempre que sua casa é uma casa autoral, não vou sugerir que se coloque nem que retirem itens do seu cardápio, tá? Apenas a adequação de porção e valores, podendo assim aumentar a rentabilidade do seu negócio. Todo o relatório está aqui, toda a análise na pastinha, espero que esteja contente. Legal. Eu não sei ainda se eu estou contente, eu vou precisar analisar primeiro. Com certeza. Eu vou estar junto com os mentores, analisar isso daqui e vamos ver como é que foi seu desempenho nessa prova. Obrigado. Muito obrigada. Segundo desafio entregue foi sobre engenharia de cardápio, um item bastante complicado. Aprendi muito e com certeza vou aplicar nesse projeto que eu tenho junto com a minha irmã de abertura de um restaurante. Torçam por mim e vamos lá. Pedro se encontra com Juscelino, no famoso restaurante Pizelli. E aí, Pedro, tudo bem? Tudo bom, Juscelino? Como é que foi aí o final de semana? Maravilhoso. Descansou ou trabalhou? Trabalhei, graças a Deus. Ah, ainda bem, né? E o projeto? Coisa. E o projeto do cardápio aí? Então, Juscelino... Engenharia de cardápio. Isso é uma palavra meio estranha, não é? É, mas trabalhando com um cara que é especialista nisso, há mais de 15 anos com o cardápio aqui do Pizelli, ficou difícil essa prova para mim. É mesmo? Mas eu identifiquei algumas coisas que a gente pode aprimorar. Você recebeu o relatório de vendas lá? Recebi tudo. Fiz o sistema, o pessoal te mandou. Volume de vendas, a margem de contribuição, fiz as análises tudo certinho. Conversei com os seus cozinheiros e a gente acabou identificando
alguns pontos para qualificar a rentabilidade. A gente consegue qualificar a rentabilidade de alguns pratos. Na verdade, uma reengenharia de um restaurante já consagrado fica complicado, né? Mais difícil, tirar né? prato, colocar prato, isso eu acho que não cabe, não é a proposta do Para seu mim restaurante. o interessante aí do projeto, vou dar uma olhada depois com os mentores, analisar. Os mentores são exigentes, hein? Eles são. Eles falaram para você que quer a curva ABC, Tá a ficha tudo aqui técnica. especificado. Então tá bom, Pedro. Eu espero que esse trabalho ficou maravilhoso. Com certeza, como tudo que eu tenho feito para você foi maravilhoso. Só a possibilidade de a gente estar convivendo com a pessoa com esse astral já é maravilhoso. Pelo menos o mundo da ervilha está conhecendo, né? Pra caramba. Falta eu ler o livro, eu quero ler o livro, hein? Então tá bom. Então vamos olhar com carinho, vou conversar com os mentores e aí fica na torcida aí. Pode deixar. Tá bom? Obrigado, viu? Parabéns. Valeu, Felipe. Essa prova para mim foi a mais desafiadora, porque estamos falando dos restaurantes mais tradicionais de São Paulo, um restauranteiro mais experiente, ele não tem como você adequar o cardápio, fazer uma engenharia de cardápio, mexendo nesse cardápio, porque há muitos problemas com os clientes reclamando se você tira um prato que já é bem tradicional. Então a gente teve que fazer uma qualificação da rentabilidade desse cardápio, junto com os chefes de cozinha, junto com os cozinheiros e o pessoal do salão. Vitor chega ao bairro do Itaim e encontra Lisandro no James Italian. Grande Vitor, e aí? Como é que tá, rapaz? Beleza? Bem. E aí, como é que você tá? Segunda semana? Segunda mais semana, confortável? tô mais confiante. Tá digerindo melhor as digerindo coisas? melhor, sem dúvida, agora a coisa tá fluindo. Legal. Exato. Então vamos lá, o que você tem pra mim? Segundo desafio foi a questão do cardápio da sua casa. E a gente tem uma ferramentinha maravilhosa que se chama engenharia de cardápio. Sim. E aí eu consigo, a partir da engenharia de cardápio, consigo identificar se o prato ele tem, popularidade de venda é uma relação popularidade de venda com margem de contribuição. A gente dá uns nomes para eles, você consegue perceber se ele tem uma popularidade baixa e uma margem baixa, provavelmente você vai ter que tirar do cardápio. E aí ele chama isso de abacaxi ou cão. Se ele tem uma popularidade boa e uma margem legal, que é o produto estrela, você mantém no cardápio, você dá um destaque para ele. Aqui eu tenho toda a curvatura, falando sobre isso e todas as ações que eu posso tomar com cada prato. Se ele é estrela, mantém no prato, dá destaque, coloca uma foto. Se ele é abacaxi, tira do cardápio. Se ele é pimenta, quebra-cabeça, você reduz a produção, troca de nome, Em suma, tem que relocar ele. Você vai precisar que eu te abasteça os dados para completar Eu isso. preciso que você me Tá bom. abasteça os dados e aí eu tenho todo o conteúdo, Fechado, tenho então. toda a tabela em Excel, consigo jogar ali. Beleza. Até o final do dia hoje você já recebe, beleza? Maravilha. Então tá bom. Então eu vou aguardar, eu te mando isso, você me devolve já isso Tá ótimo, formatadinho. eu te passo... Muito bom. Boa Feito? sorte. Obrigado, Valeu. hein? Obrigado. Segundo desafio, já passou o nervosismo já da primeiro desafio, já estou mais focado, já estou mais calmo. E esse assunto, engenharia de cardápio, apesar do engenharia no começo que assusta a muitos, é um assunto bem bacana. Depois que eu estudei sobre ele, eu comecei a ver o cardápio de todo o restaurante de maneira diferente. Então, eu acho que eu vou poder ajudar bastante aqui o James Italian com a engenharia de cardápio e vai ser um grande sucesso. Após o intervalo, os mentores irão se encontrar com os restaurateurs para análise dos desafios. Aguardem. O mercado de eventos está crescendo muito no mundo todo. Cada vez mais sofisticado, mas está carente de profissionais capacitados para gerenciá-los. Agarre esta oportunidade. O MBA Gestão de Eventos e Cerimoniais de Luxo está com matrículas abertas. O MBA perfeito para você, com extensão internacional em Los Angeles. Aproveite! Matricule-se agora. O mercado de helicópteros no Brasil já é um dos maiores do mundo. Arquitetos que atendem ao público de alto poder aquisitivo precisam estar preparados para idealizar e projetar helipontos e heliportos, atendendo a normas técnicas, porém com design e integração ao projeto arquitetônico.
Os arquitetos que projetam helipontos precisam considerar diversos fatores, como o público, tipo de operação e o peso das aeronaves, o conforto e a segurança dos passageiros na espera, decolagem, na chegada e sua recepção. É preciso transformar a viagem em uma experiência de luxo para o cliente. Este Minuto ArcDrops é um oferecimento do MBA em Arquitetura de Luxo. Matrículas abertas em faculdaderobertomiranda.edu.br. Os mentores agora se dirigem aos restaurantes. Obrigado aí por receber a gente. Poxa, um prazer. Bom, Léo, obrigado. A gente hoje veio falar da prova 2 da Cláudia, a prova sobre engenharia de cardápio. O que você conseguiu enxergar de válido na prova dela? Como é que você conseguiu ver o desenrolar com relação a esse assunto? Eu achei um ponto importante que eu tinha frisado com ela é com relação ao conceito do restaurante. A gente chama de restaurante autoral, então o cardápio não é definido por ingrediente, ou por custo, ou por como algo é vendido, ou um prato famoso, alguma coisa assim, né? Não é nada assim. É definido pelo chefe e a partir disso a gente, como gestor, tem que fazer com que isso seja lucrativo, seja rentável para casa, que a conta feche. Certo. Então achei interessante que ela conseguiu entender esse conceito, conseguiu trabalhar um pouco com relação aos nossos custos de ficha técnica, né, analisando os pratos mais vendidos e menos vendidos, que essa era realmente a função dela nesse ponto. E eu achei interessante a análise que ela fez, um pouco diferente ela, com relação à margem de contribuição e não tanto quanto ao markup dos pratos. É um trabalho muito forte e efetivo que a gente tem com os alunos até dentro do Instituto e eu acho que na mentoria o trabalho executado com eles pôde trazer essa contribuição aí. O que você imagina com essa solução? Eu acho aplicável no restaurante, tudo que ela trouxe, acho que é aplicável sim, né? E eu vou fazer um teste, com certeza. Vamos ver o que vai funcionar, se a gente vai ter um resultado diferente aí. Muito bom, muito bom. Como sempre que a gente está recebendo vocês aqui na minha casa, né? Convido vocês aí, eu pedi para que fizessem uma entrada. Esse é um snack que a gente tem no cardápio. Não vou dizer se é o mais rentável ou menos rentável, mas é muito gostoso. Eu queria que vocês experimentassem. É uma bombe de vitelo tonato. É uma aparência muito boa, muito Por favor. boa. Por favor, obrigado. Dá licença, viu? Obrigado. Dá licença. Vamos para a parte boa. Olha, Bom café. o Pedro sofreu bastante Na prova 2? na prova 2, essa engenharia de cardápio. Engenharia de cardápio. Não é fácil não, porque, como eu expliquei bem para ele, Piselli tem quase 15 anos. 15 anos. E a gente, no dia a dia, eu e minha equipe, a gente já vem sempre estudando o nosso cardápio. Sim. Alguns pratos, ao longo desses anos, se consolidaram, ou seja, conquistaram os clientes. Então tem muitos clientes que vêm por causa desses pratos. Sim. Não pode ser tirado do cardápio. Sim. E a cada estação a gente também tem que mudar uma parte do cardápio. Então é muito desafiadora essa prova. Além disso, tem que fazer uma análise dos custos, das fichas técnicas, né? Pegar todo o relatório de vendas. Eu acho que ele foi bem. Então a gente vai analisar aí com muita calma, porque, como eu falei para ele, não quer dizer o que ele propôs aqui, a gente vai conseguir colocar em prática, porque é difícil.
né? A nossa preocupação, Juscelino, é entender se ele conseguiu se apropriar do conceito, que é olhar a margem de contribuição, olhar as fichas técnicas, entender sobre volume de venda e se ele conseguiu te trazer boas indicações, né? Se o Pedro soube abordar os pontos apresentados em salas, que o Flávio apresentou em tópicos, nessa questão da rentabilidade versus volume de venda, a questão do mix de produto hoje que nós temos dentro do Piselli, eu vejo que ele pode se sair bem. Mas aí, essa conversa é com o restauranteiro. Aí é contigo. Eu vejo que vocês auxiliaram muito bem ele. Que bacana, bom saber. Deram boas dicas para ele. Eu vi que ele se esforçou bastante, mergulhou mesmo. Pegou os relatórios que a gente tira do sistema de vendas, pegou as fichas técnicas, deu uma analisada em tudo. Colocou aqui as suas sugestões. Eu acho que, como eu falei para ele desde o começo, sim, a gente está aqui para evoluir sempre. Sem dúvida. Para melhorar sempre. Os detalhes, né, nesse produto, nesse segmento, eles são tão pequenos como uma ervilha, mas gigantescos como uma bela receita. Maravilhoso, gostei aí da referência. Essa é boa, né? Tocou na ervilha, toca a ervilha. Toca a ervilha. Bom, muito maravilha. Bom. Encerramos agora então a nossa segunda prova. Vamos para a terceira para ver como é que ele vai sair. Lisandro, obrigado aí por receber a gente mais uma vez. Estamos chegando na segunda prova do desafio e o tema é engenharia de cardápio. Viemos aqui para poder saber de você um pouco mais do desempenho do Vitor. O que você achou? Eu achei que nessa prova ele aprofundou. Legal. Nessa ele estudou, ele fez a liçãozinha de casa, ele trouxe os conceitos bem estabelecidos, né, conhecidos do mercado, como posicionar os pratos e tudo mais. Dentro dos 4 quadrantes, vendo as possibilidades melhores de venda. Sim. Ele fez a liçãozinha de casa bem feito, aprofundou, fez um estudo. Legal, bem bacana. Só para pincelar algum ponto negativo, eu acho que faltou ele considerar melhor as sazonalidades, talvez me trazer alguma oferta, algum caminho para incrementar mais as vendas nestes itens. Mas já é um preciosismo. Sim, tá? sim. Mas essa foi uma prova que ele desempenhou. Legal, ele conseguiu dar para você. Ele aprofundou. Ok. Além disso, sim, acho que num país que nem o nosso, que você tem épocas que chove muito, que você tem a parte de hortaliças dobrando praticamente de preço, essa é a hora que você tem que fazer a diferença. É o momento ali de fazer uma engenharia de cardápio. Então você não pode desconsiderar um fator desse. Sim. Ele explode o teu CMV se você não ficar esperto. É verdade. Aquelas dicas lá foram importantes para ele, Flávio. É verdade. Você acertou cheio aí. Ok. Muito obrigado, Lisandro. Vamos para a prova 3. Beleza. Um abraço. Valeu. Show. Obrigado, hein? Boa. Os startuppers chegam ao RM para conhecer o resultado do segundo desafio. Olá, startuppers. Sejam muito bem-vindos. Fala, startuppers. Tudo bem? Tudo bem. Hoje tratamos do desafio número 2, engenharia de cardápio. Uma ferramenta extremamente importante para ajudar a crescer a lucratividade dos empreendimentos. Legal. Isso mesmo, Flávio. Essa parte técnica ela é um pouco mais trabalhosa dentro do escopo do projeto, mas é fundamental na gestão do negócio e na estratégia do negócio, tá ok? Precisa de uma dedicação muito forte e estudos, porque não é uma ferramenta fácil. Ela envolve várias questões dentro do restaurante, onde a gente analisa a venda, onde a gente analisa a margem de contribuição, onde a gente analisa a ficha técnica. E o desempenho de vocês, junto ao que a gente conversou aos empreendedores, ficou muito bacana. Agora nós vamos falar especificamente do Juscelino, da entrega feita com relação à engenharia de cardápio, do estudo, né? Também foi algo assim apontado por ele, um trabalho diferenciado, foram levantadas questões ali extremamente pertinentes junto ao cardápio, não é isso mesmo, Flávio? Então, como o Flávio colocou, estamos falando de restaurante nessa temporada, então nada mais excelente e objetivo do que ouvir sobre rentabilidade. Então, cada prato dentro do restaurante conta. Então, essa rentabilidade está diretamente ligada ao sucesso do negócio. Vitor, Lisandro comentou que já tinha recebido o seu, observou, fez as ponderações dele, disse que esse trabalho já existe na rede, o seu veio complementar o que ele tinha de necessidade para fazer uma análise do cardápio dele. Muito bem, parabéns. Claudinha, agora com você.
Que trabalho bacana. A nossa conversa com o Léo foi muito boa. Ele apresentou para nós ali um detalhamento com relação ao que você fez, extremamente rico. Realmente foi o tempero, o diferencial do seu trabalho. O que você apresentou junto à engenharia de cardápio aos pratos do Evai. Muito bom mesmo. Tá de parabéns pelo trabalho. Agora, como nós já falamos, a competição começa realmente a se moldar. Então a dedicação e o empenho ele só aumenta cada vez mais. Então, startuppers, parabéns mais uma vez e vamos seguindo, porque aqui se formam empresários, somente empresários. Bom, startuppers, depois de analisar todos os materiais entregues, chegamos a um veredito sobre o vencedor da prova. E nessa prova, o desafio exigiu de vocês a parte técnica para poder estruturar esse projeto, além de que uma pitada de elegância. Cláudia, você ganhou. Parabéns. Cláudia, parabéns, vitória conquistada, placar agora equilibrado entre todos. Seu desempenho foi muito bacana, nós vamos ter a oportunidade de ver o que você produziu lá no Evai e a gente se encontra agora na semana que vem. Tchau, pessoal. Estou na cozinha do Evai hoje, é um privilégio para mim, vou estar um dia junto com o chefe Luiz Felipe, chefe premiado, estrela Michelin. Estou muito feliz pela oportunidade na prova da engenharia de cardápio. A cozinha onde a mágica acontece e onde o dinheiro também pode estar indo embora. Você sabe o que a gente está fazendo? O que você vai fazer pra gente? 2 pratos. A gente vai fazer uma massa que já está no cardápio já faz bastante tempo, aqui desde que a gente abriu a casa. Chama ela de ciambella, em italiano significa rosquinha. Ela tem um formato de rosquinha, bem engraçadinho. Assim. E o outro prato é um prato clássico da cozinha ítalo-francesa, vamos dizer assim, se briga muito sobre a autoria desse prato. É um prato criado na França por um italiano, um maestro que chama filé Rossini. É um filé mignon, Chateaubriand. Filé alto, grelhado, tem 160, 180 gramas de filé. O prato é muito bonito, o sabor a gente sabe que deve ser delicioso, mas ele tem que ser funcional, ele tem que ter um preço bom também para trazer lucratividade para o restaurante. É justamente esse o segredo, um prato bom com lucratividade. Aqui é onde está sendo preparada a massa que o Luiz Felipe explicou para a gente que iria nos apresentar hoje. Agora, eles vão montar os pratos para depois a gente levar para o salão e é lá onde a venda acontece. Boa noite. Boa noite. Mais cedo um pouquinho, o chefe nos apresentou 2 pratos, uma massa e uma proteína. E realizando um estudo, verificamos que a margem de contribuição desses 2 pratos é bastante interessante para o restaurante. Então eu gostaria de sugerir a vocês que vocês trabalhem com esses pratos, inclusive indicando com a harmonização dos vinhos da casa, para que a gente tenha um pouquinho mais de lucro no nosso restaurante. Hoje foi um dia ímpar na minha vida, estou muito feliz, passei o dia todo aqui no Evai, fui muito bem recebida pelo Léo Marigo e pelo chefe Luiz Felipe, casa premiada, estrela Michelin. Foi um dia muito proveitoso, muito trabalhoso, fiz algo inusitado, falei para uma equipe, fiquei nervosa, ansiosa, mas eu acredito que tenha dado tudo certo. Um beijo para todo mundo que está torcendo por mim e vamos lá! Com a vitória da Cláudia, o placar começa a ganhar forma, a disputa fica mais séria e a oportunidade de realizar um sonho pode se tornar realidade. E você? Também sonha em montar um negócio ou melhorar a gestão do seu negócio? Inscreva-se em startuppers.com.br e quem sabe na próxima temporada você estará aqui conosco. Startuppers, um oferecimento Faculdade Roberto Miranda. Formamos empresários, só empresários. Ecolab, tornamos o mundo mais limpo, seguro e saudável. ING, Instituto de Negócios da Gastronomia.
Talheres St. James, Italian Coffee e Topema Cozinhas Profissionais. Perdeu algum episódio? Inscreva-se em nosso canal no YouTube, youtube.com/urmtv.